Olá, pessoal. A aula 4 tem como título NR10, Segurança em Serviços e Instalações Elétricas. Vamos começar a falar sobre essa norma falando ou perguntando qual seria o objetivo. Qual seria o objetivo da norma regulamentadora número 10? Ora, o objetivo da norma é definir sistemas preventivos, medidas de controle, definindo os parâmetros mínimos para garantir a saúde e a integridade física dos trabalhadores que interajam direta ou indiretamente com as instalações elétricas. Por que direto ou indiretamente? Porque não corre risco elétrico somente os eletricistas, somente aqueles que interagem diretamente com as instalações elétricas. Também corre risco elétrico aqueles que utilizam ou se utilizam de equipamentos elétricos. Portanto, a NR10 entende que sua função, que seu objetivo é proteger a todos, não só aqueles que interagem diretamente com as instalações, os profissionais de eletricidade, como também aqueles que se utilizam da energia elétrica para alimentar seus equipamentos. Tudo bem, sabendo o objetivo, qual é o campo de aplicação? Qual é a abrangência da NR10? Para isso, temos que entender qual campo do assunto eletricidade nós estamos falando. Por exemplo, qual a abrangência da NR10 segundo o sistema elétrico? Lembram do sistema elétrico? Geração, transmissão, distribuição e consumo? Pois é, qual a abrangência da NR10? Ela visa a segurança nos serviços e instalações elétricas? Em que etapa ou fase do sistema elétrico? Posso lhe dizer que a NR10 ela prevê em todo o sistema elétrico. A abrangência da NR10 com relação ao sistema elétrico é todo o sistema elétrico. Ou seja, geração, transmissão, distribuição e consumo. Outra pergunta, qual a abrangência das instalações ou da NR10 com relação às etapas das instalações elétricas? Ora, primeiro temos que entender quais são as etapas das instalações elétricas. Ou seja, quando nós vamos fazer uma instalação elétrica, o que é a primeira coisa que nós fazemos? Já pararam para pensar nisso? O projeto. A primeira coisa que se faz é o projeto. Depois disso, começa a construção do que está definido no projeto. E a terceira etapa? Se tratando de instalações elétricas, é a etapa da montagem, que é a parte final da construção, onde nós vamos montar subestações, vamos montar quadros elétricos de comando, de força e luz, vamos montar o QGBT, o quadro geral de baixa tensão. Ok? Então, veja bem, temos projeto, construção e montagem. Se eu já projetei, construí e montei, o que falta? Utilizar. Então, tenha também a operação do sistema elétrico. É a quarta etapa das instalações elétricas. E a quinta? Depois que eu já estou em operação, o que eu tenho que fazer? A manutenção. Só que essa manutenção entende-se como 3 manutenções. A manutenção preventiva, a manutenção corretiva e a manutenção preditiva. O que seriam essas manutenções? A preventiva é como o nome já diz, a palavra-chave é prevenção, então ela se antecipa. Então várias peças, vários equipamentos têm vida útil. Então dentro daquela vida útil a gente substitui aquelas peças. Isso é uma prevenção. Outra coisa também é
de vez em quando, fazer uma geral no sistema, ver se ele está sem aquecimento, ver se ele está lubrificado, ver se ele está com todos os pontos bem fixos. Isso é o quê? Manutenção preventiva. E a corretiva? A palavra-chave é conserto. Quando eu tenho algum defeito, eu tenho que consertar. Manutenção corretiva. Então, já falei da preventiva e da corretiva. E a manutenção preditiva? A manutenção preditiva tem como palavra-chave o monitoramento. É quando nós usamos instrumentos e monitoramos o sistema. Então, numa central de operação, eu tenho qual é a tensão nos terminais do meu sistema, qual é a corrente que está passando nos circuitos, qual a temperatura dos barramentos. Então, eu consigo monitorar se está tudo bem ou não. Se tiver alguma coisa errada, eu vou e executo a manutenção. Muitas vezes, na manutenção preditiva, nós chegamos à conclusão que temos que trocar algumas peças até mesmo antes da sua vida útil, porque o funcionamento dela já não está adequado. E nós verificamos isso através de instrumentos, de sensores, né, que fazem o quê? O monitoramento do sistema. Então, veja bem, as etapas das instalações elétricas, resumindo, são o quê? Projeto, construção, montagem, operação e manutenção. E aonde que a NR10 se aplica? Qual é a abrangência da NR10? Ora, em todas as etapas das instalações elétricas. Portanto, no projeto, na construção, na montagem, na operação e na manutenção. Outra dúvida que surge sobre a abrangência da NR10 é se ela abrange também os serviços de proximidade das instalações elétricas. Ora, para responder essa pergunta, primeiro eu tenho que entender o que é proximidade. Eu posso dizer que o meu computador está próximo de mim? Que a caneta está próxima de mim? Posso ou não, mas o que é ser próximo? Vai depender do parâmetro que eu definir. Se eu disser que está próximo de mim é só os objetos, as pessoas que estiverem da linha da minha cadeira para trás, o computador não está próximo de mim. Se eu disser que estar próximo é tudo aquilo que está na mesa que eu estou usando, o computador está próximo de mim. Pois é. E nas instalações elétricas? O que é estar próximo das instalações elétricas? Estar próximo das instalações elétricas é estar na zona controlada. Ora, outro conceito novo. O que é zona controlada? Zona controlada está no anexo da NR10 e é a área, é o raio, na realidade, né? É o raio ao redor do ponto energizado que você está trabalhando. Se você estiver trabalhando num ponto, dependendo do seu nível de tensão, você vai ter um raio. À medida que vai aumentando o seu nível de tensão, vai aparecer um raio. Vai ter um tamanho de raio de área controlada. E se você estiver dentro desta área controlada, o seu trabalho está sendo considerado trabalho em proximidades das instalações elétricas. Vamos ser mais claros, vamos dar exemplo. Exemplos de trabalhos na proximidade. Ora, o trabalho do pessoa que trabalha com instalação de TV a cabo, instalação de telefonia, iluminação pública, poda de árvores, são todos trabalhos que ficam, né, na proximidade das instalações elétricas. Tem poda de árvore que a gente vai fazer, as folhas estão emaranhadas com as linhas aéreas, né? Então, claro
que esta está dentro está dentro da zona controlada. Agora, para ser considerado que eu estou dentro da área controlada, eu preciso estar totalmente dentro da área controlada ou parte do meu corpo? Por exemplo, se a linha imaginária da área controlada passar aqui na borda da mesa, e se eu colocar o meu braço assim, isso é considerado o quê? Que eu estou na área, estou trabalhando na proximidade, se eu estou na área controlada ou não? Sim, se parte do meu corpo estiver na área controlada, significa que o meu trabalho também é de proximidade, significa que eu estou na área controlada. Ora, outra situação, mantendo o mesmo parâmetro, a linha da mesa é a linha imaginária da minha área controlada. Eu estou aqui na zona livre, o que estiver dentro é a zona controlada. Imagine você que essa caneta seja condutora. Só a caneta está entrando depois, ou está ultrapassando a linha imaginária. A pergunta é, isto é considerado que eu esteja nas proximidades das instalações elétricas, ou seja, está sendo configurado que eu estou na área controlada? Sim. Parte do corpo ou extensões condutivas são considerados que você está na área controlada. Por que isso? Porque tem serviços, por exemplo, o guindaste. O operador do guindaste está no nível térreo, mas o seu garfo vai até 6 metros de altura. O seu garfo pode encostar numa rede de alta tensão. Portanto, o operador que tiver o seu garfo dentro da área controlada, ele está fazendo serviço nas proximidades. Ok? Mas a pergunta é essa. E as NR10? Os serviços em proximidade são levados em consideração na NR10? Sim, a NR10 também abrange a todos os serviços da proximidade. Então, reparem como a abrangência da NR10 é vasta. Ela abrange todo o sistema elétrico, geração, transmissão, distribuição e consumo. Ela abrange todas as etapas das instalações, projeto, construção, montagem, operação, manutenção, sendo manutenção as manutenções preventiva, corretiva e preditiva. Além disso, tem a abrangência de todos os serviços na proximidade. Ok? Portanto, nós agora já temos a noção do objetivo e do campo de aplicação, da abrangência da NR10. Vamos falar das medidas de controle. Uma medida fundamental antes de qualquer serviço em eletricidade, melhor ainda dizendo, antes de qualquer serviço, é se utilizar das técnicas de análise de risco. Essas técnicas de análise de risco fazem parte de uma disciplina do futuro, que vocês vão ver, análise de risco, onde vocês vão aprender todas essas técnicas. Então, eu não vou explicar neste momento cada uma delas, apenas vou citar. Que são, vou dar aqui 3 exemplos, né? A técnica de análise preliminar de risco, a APR, a RASOP, que é uma técnica muito usada em indústrias, né? Que é a confiabilidade e operabilidade, e também a de incidentes críticos. Existem várias outras que vocês também vão estudar, árvores e falhas, enfim. Mas não vem o caso agora. Agora, só é importante dizer que antes de qualquer serviço em eletricidade, nós devemos aplicar as técnicas de análise de risco. Uma definição ou determinação da norma é que todos os estabelecimentos devem possuir diagramas unifilares atualizados das instalações,
com detalhamento do sistema de aterramento e dispositivo de proteção. Todos os estabelecimentos. Agora, afinal, o que são diagramas unifilares? São esquemas elétricos, né? São configurações elétricas que é feita apenas por um fio. Numa instalação elétrica, eu vou ter 3 fases, neutro e terra, vou ter 5 fios. Eu vou simbolizar esses 5 fios em um, fazendo o meu diagrama unifilar. E é importante que este diagrama esteja atualizado, porque senão eu vou ter informações diferentes da realidade, o que poderá, inclusive, causar acidente. E outra coisa, o fiscal, quando chega no seu estabelecimento, ele pode pedir, por ser uma exigência da NR10, ele pode pedir os diagramas unifilares atualizados. Agora, tem também a exigência das empresas instituírem um documento chamado PIE, Prontuário das Instalações Elétricas. Não são todas as empresas obrigadas a constituir e elaborar o PIE, como é obrigatório para os diagramas unifilares. São 3 grupos de empresas que são obrigadas a constituir o PIE. Quais sejam? As empresas consideradas grandes consumidores. Quais são os grandes consumidores? Os grandes consumidores são aquelas empresas que possuem carga instalada superior a 75 kW. O que é uma carga instalada? Por exemplo, a carga instalada aqui do estúdio é tudo que está ligado na eletricidade. Quantas lâmpadas tem, quantas tomadas eu tenho, o que eu posso ligar. Então eu vou ter o quê? A carga instalada desse estúdio. Mas em relação a um empreendimento, a uma empresa, quanto, né, de potência está liberada para aquela empresa, está instalada naquela empresa. Se for acima de 75 kW, essa empresa é considerada um autoconsumidor. Qual é a característica do grande consumidor, além dessa de ter mais de 75 kW de carga instalada? É que ele recebe a energia elétrica em alta. Ou seja, não passa antes pelo transformador. Essas empresas têm uma subestação na própria empresa. Eles são grandes consumidores. Então, acima de 75 kW, eu tenho que ter uma subestação própria. Okay? E o que é a subestação? Subestação é o local onde a gente transforma a energia elétrica. A gente aumenta e diminui a tensão. Subestação é o local onde nós temos os transformadores como principal equipamento, onde se fazem as alterações de tensão. Então, nós recebemos esses grandes consumidores, recebem em suas subestações a energia elétrica e para baixa tensão para o seu consumo e libera para o seu consumo. Então, este grupo de empresas que são consideradas grandes consumidores estão obrigadas a constituir o PIE. Mas são 3 grupos de empresas. Quais são os outros 2? Todas as empresas do CEP, por exemplo. Todas as empresas que participam da geração, transmissão e distribuição, por exemplo, Light, Furnas, que faz a transmissão, Light, Ampla, que faz a distribuição, usinas geradoras de energia, né, estão no CEP, então são obrigadas a constituir o prontuário das instalações elétricas. Mas falta um grupo de empresas. Todas as empresas que executam o trabalho nas proximidades das instalações elétricas são obrigadas a constituir o PIE, o prontuário das instalações elétricas. Mas afinal, o que é esse prontuário das instalações elétricas que todos os grandes consumidores, as empresas do CEP e da proximidade precisam constituir e elaborar? Na realidade, é um sistema de informação.
todos os documentos das instalações, a começar pelo obrigatório de todas as instalações, que são os diagramas unifilares, até os documentos dos próprios trabalhadores, sua capacitação, sua qualificação, sua habilitação e até mesmo a sua autorização tem que estar ali, o curso de NR10, o relatório das condições das instalações elétricas, os procedimentos. Então, todos esses documentos fazem parte do PIA. Como em qualquer tipo de trabalho, nos trabalhos com eletricidade, também temos as medidas coletivas uma prioridade. Tudo bom, a medida coletiva é prioritária, mas dentre as medidas coletivas, qual é prioritária? No caso de instalações elétricas, a desenergização. Então, a medida coletiva prioritária em termos de instalações elétricas, em segurança das instalações elétricas, é a desenergização. Você trabalhar em linha morta, com circuito desligado. Se você estiver trabalhando numa linha desenergizada e precisar utilizar um equipamento elétrico, o que fazer? Antes de ligarmos o circuito novamente, temos que utilizar como prioridade a tensão de segurança, ou seja, extra baixa tensão, ou seja, 0 a 50 volts, lembram? Extra baixa tensão, 0 a 50 volts em corrente alternada e 0 a 120 volts em corrente contínua. Então, o que nós vamos fazer? Vamos usar baterias. Se eu preciso usar um equipamento e não tenho corrente, não tenho tensão, se a minha linha está desenergizada, eu não vou ligar a minha linha para ligar o equipamento. Eu vou usar equipamentos em extra baixa tensão, ou seja, eu vou usar equipamentos com bateria. Agora, vão ter equipamentos que não será possível ligar com bateria. Então, nessa situação, ou mesmo linhas que eu não vou poder desligar. Então, nessa situação, eu vou trabalhar com a linha energizada. Então, veja, em instalações elétricas, a medida coletiva prioritária que eu tenho a tomar é a desenergização. Se eu precisar utilizar equipamentos elétricos numa linha desenergizada, eu vou tentar usar a tensão de segurança, que é extra baixa tensão, equipamentos com bateria. Se não for possível, eu de fato tiver que trabalhar com a linha energizada, eu vou tomar outras medidas gerais ou coletivas de segurança. Eu vou fazer isolamentos das partes vivas, vou delimitar a área, colocar cones e fitas, avisos. Todas essas ações são feitas para prevenir acidentes e são consideradas medidas coletivas. Vamos falar agora especificamente das instalações elétricas desenergizadas. A primeira pergunta é: o que significa uma instalação elétrica desenergizada? Diferentemente de como muitos pensam, não é apenas desligar. Para a NR10, desenergizar é seguir uma série de procedimentos, em que o primeiro é seccionar, desligar, mas não o único. Para eu ter uma instalação elétrica desenergizada para a NR10, eu tenho que seguir 6 passos. O primeiro é o seccionamento. O segundo é o impedimento de reenergização. O terceiro é a constatação da ausência de tensão. O quarto é a instalação do aterramento temporário com a equipotencialização dos condutores do circuito. O quinto é isolamento das partes vivas nas áreas controladas. E sexto, sinalização do impedimento de reenergização. Só que agora eu vou explicar cada um desses passos. Então vamos ao primeiro passo, seccionamento. Seccionar significa desligar.
Para isso, eu preciso usar um dispositivo elétrico. Quais são os dispositivos elétricos utilizados para desligar? Quais são esses acessórios? Interruptor, disjuntor, chaves facas, fusíveis. Todos esses são acessórios utilizados para seccionar o circuito. Então eu vou no meu disjuntor, por exemplo, e vou desligar o circuito. Então eu vou cumprir a primeira etapa do seccionamento. A segunda é impedir a reenergização. Ora, eu desliguei o disjuntor, mas quem vai impedir que outra pessoa inadvertida ligue o disjuntor na hora que eu estiver fazendo uma intervenção? Então eu preciso fazer um impedimento de reenergização, de forma mecânica mesmo. Existem alguns dispositivos que nós acoplamos nesses dispositivos de acessórios de seccionar, que são interruptores, fusíveis, disjuntores, e colocamos um cadeado. Com isso, as pessoas não conseguem movimentar a haste de liga e desliga. Com isso, você está impedindo a reenergização. Ora, no terceiro item é a constatação da ausência de tensão. Mas veja, olha a dúvida. Se eu já seccionei, se eu já impedi que as pessoas religuem o meu sistema, por que eu tenho que constatar a ausência de tensão? Ora, eu não posso esquecer que tem certos componentes do meu circuito, como por exemplo o capacitor, que armazenam energia. Então eu posso estar com o circuito desligado, mas tem energia no meu sistema porque o meu capacitor ainda não foi descarregado. Então antes de mexer no circuito, eu tenho que verificar se ele realmente está sem tensão. Outra coisa que pode acontecer é uma identificação errada. Está se identificando que aquele disjuntor 1 é de tal setor, eu desligo, crente que desliguei o tal setor, mas a indicação está errada, ele não corresponde ao setor 1, mas sim ao 2, por exemplo. E você está desligando o setor errado. Então, apesar de eu ter seccionado o circuito, apesar de eu ter colocado um cadeado lá no meu disjuntor, né, impedindo que seja reenergizado aquele circuito, eu sou obrigado a fazer o passo 3, que é constatar a ausência de tensão. Eu constato a ausência de tensão com testador de tensão, se for linha aérea, e com o próprio multímetro, se for baixa tensão. O testador de tensão eu vou botar na cabeça da vara de manobra e pode ser de contato ou pode ser de proximidade. Se ele apitar é porque tem tensão. E ele tem uma modalidade de teste. Toda vez antes de você usar esse equipamento, você testa para ver se realmente a sirene dele está funcionando. Depois de fazer esses 3 itens, eu tenho que botar o aterramento temporário com a equipotencialização dos condutores do circuito. Ora, por que eu vou botar um aterramento se o meu circuito está sem energia? Se eu já seccionei o meu circuito, se eu já impedi que ele fosse reenergizado através dos cadeados, de forma mecânica que eu coloquei ali, e que eu já constatei que de fato não tem tensão. Por que eu tenho que colocar o aterramento temporário com a equipotencialização dos condutores do circuito? Ora, para proteger o trabalhador que estiver fazendo intervenção naquele trecho de energizações acidentais. Ora, mas o que seria isso? Energizações acidentais. Imagine uma descarga atmosférica na linha. Imagine que quando você desligou a sua linha para manutenção, lá na ponta, uma empresa qualquer ligou o gerador e ele estava com defeito na sua chave de interlock e retornou a energia. Imagina você que num acidente qualquer, uma linha viva caiu em cima da linha morta ou da sua linha desenergizada. Então são várias razões que podem ocorrer
numa energização acidental. Portanto, é necessário você fazer o aterramento temporário. Mas, ora, o que seria isso? O que seria aterramento temporário com a equipotencialização dos condutores do circuito? Ora, é da seguinte forma: eu vou pegar as 3 fases, os 3 potenciais na minha linha aérea e vou pegar um fio e vou ligar um ao outro. Claro que eu não posso fazer isso com a instalação ligada, porque eu estou fazendo um curto, eu estou ligando potenciais diferentes. Mas com a linha desenergizada eu faço. E pego um ponto da linha do meio e levo até a terra, numa haste que eu finco na terra, faço o aterramento. Só que o aterramento temporário não pode ser só um. Se eu tenho um ponto aqui para fazer intervenção, eu tenho que botar um aterramento temporário na montante antes e um na junçante depois. Porque se é para proteger de energizações acidentais, eu não sei da onde vêm essas alimentações acidentais. Eu não sei de onde ela vem, porque ela é acidental. Pode acontecer no início da linha, pode acontecer no final da linha. Então eu tenho que fazer aterramento temporário antes e depois do ponto a ser feito a manutenção, a intervenção. Agora, existe uma situação que é possível que eu faça apenas um aterramento temporário, qual seja a situação de obra no final do trecho. Eu vou fazer uma manutenção no final do trecho. Claro que depois de lá não tem nada, então não tem como energizar. O final do trecho eu estou trabalhando, então coloco apenas um aterramento temporário antes. Vamos para o 5º passo, que é o isolamento das partes vivas dentro da área controlada. Imagina você que a linha que você está trabalhando está desenergizada, mas tem outras linhas de outros circuitos passando, ainda energizadas. E uma dessas linhas pode estar passando dentro da sua zona controlada. Então, todas as linhas energizadas dentro da área controlada devem ser isoladas. Este é o 5º passo. E o 6º e último passo é voltar lá no cadeado que a gente colocou no passo 2 para impedir a reenergização e colocar uma identificação, né? Colocando o dia, a hora que foi feita a desenergização e a previsão de retorno. Alguns perguntam: professor, por que só coloca essa sinalização no final? Não se coloca essa sinalização logo depois que se coloca o cadeado? Porque se alguém entra na casa de força, vê um cadeado num disjuntor sem sinalização, ele já sabe que o processo de desenergização ainda não acabou, ainda está acontecendo. Se ele chega na mesma casa de máquina, vê o disjuntor com um cadeado e com uma sinalização, ele pode inclusive ler a sinalização e ver a hora que foi desligado, ele já sabe que o processo de desenergização já está concluído. Com isso, nós terminamos de falar todos os aspectos de segurança para desenergizar uma instalação elétrica para que se possa fazer uma intervenção. Mas depois da intervenção, nós temos que fazer o quê? Religar estas instalações. E da mesma forma que nós temos passo a passo para desenergizar, nós também temos os passos para reenergizar. Vamos agora um a um. Olha nos slides. Para reenergizar, o primeiro passo é a retirada das ferramentas, utensílios e equipamentos. Segundo passo, retirada da zona controlada de todos os trabalhadores não envolvidos no processo de reenergização. Terceiro, remoção do aterramento temporário, da equipotencialização e das proteções adicionais. Quarto passo, remoção da sinalização de impedimento de reenergização e destravamento se houver e religação dos dispositivos de seccionamento.
para serviços em linhas energizadas, os trabalhadores das instalações elétricas, os eletricistas, devem ser capacitados, qualificados ou habilitados e autorizados. Mas o que seria isso? O que seria um profissional capacitado? Para responder essa pergunta, é melhor fazer a comparação. Qual a diferença entre o profissional capacitado e o profissional qualificado? A primeira diferença é onde o trabalhador aprendeu. Ele aprendeu o assunto na empresa ou ele aprendeu numa instituição oficial do ensino, reconhecida pelo MEC? Se ele aprendeu na empresa, ele é um profissional capacitado. Se ele aprendeu numa instituição oficial de ensino, ele é um profissional qualificado. Os profissionais qualificados que puderem tirar o registro do conselho de classe, no nosso caso o CREA, ele poderá ser habilitado. Porque tem alguns cursos de qualificação, como por exemplo, eletricista residencial, que não dá direito a CREA. Agora, o curso de eletrotécnica dá direito ao CREA, mesmo a nível médio, técnico. O CREA, Conselho Regional de Engenharia, né, e Arquitetura, agora o Conselho de Arquitetura está independente, mas o nome não mudou. Então, o CREA é o conselho de classe onde todos os profissionais, engenheiros e técnicos que estão registrados nesse conselho têm todo o apoio jurídico desse conselho, todo o apoio profissional, né, desse conselho. Ele dá o suporte ao profissional, né, mais que o sindicato. Ok? Então, aqueles cursos que dão direito, né, a CREA, torna a pessoa qualificada. Depois que ela tiver o diploma, ela dá entrada no CREA, e quando tiver o registro do CREA, ela vai ser um profissional habilitado. Então, profissional habilitado é aquele que era qualificado e tem o registro do conselho de classe. Então, ele pode ser considerado habilitado. Agora, hoje a NR10 exige que para os eletricistas trabalharem nas empresas tem que ser autorizados pela empresa. Tem que ter uma carta de autorização que tem que estar consignada nos documentos do RH deles. Só que essa carta de autorização só pode ser dada para profissionais que forem capacitados, qualificados ou habilitados e tiverem o curso da NR10. Esses profissionais poderão ser autorizados a interagir diretamente nas instalações elétricas da empresa. Portanto, todos os serviços e instalações elétricas energizadas deverão ser feitos por profissionais capacitados, qualificados ou habilitados com o curso da NR10, ou seja, deverá ser feitos por profissionais autorizados. Nenhuma empresa poderá ter seus serviços de eletricidade sendo feitos por profissionais que não sejam autorizados. Para os serviços e instalações energizadas, mas em alta tensão, o cuidado é o mesmo, os profissionais têm que ser autorizados. Mas esses profissionais, para conseguir autorização, o curso de NR10 dele tem duas etapas. Eles têm que fazer o curso básico e o curso de potência. Sendo capacitado, qualificado ou habilitado, eles poderão ser autorizados. Outra característica dos serviços em alta tensão é que é proibido ser feito individualmente. Tem que ser sempre mais de uma pessoa no exercício dessas atividades. Além de todos, têm que estar munidos de rádios comunicadores. Para finalizar, não podemos esquecer do direito de recusa de cada profissional. É um direito do profissional. Se ele verificar risco grave iminente, se ele tiver justificativa daquele risco, ele pode se recusar a fazer o trabalho, porque assim ele está garantindo a sua segurança e a de seus colegas.
Com isso, encerramos nossa aula 4 e terminamos totalmente o assunto de eletricidade. A partir da aula 5, vamos ver os riscos químicos, falar sobre as indústrias químicas e seus riscos. Até lá!